essa obra esclarecedora, prosseguiu Diana traço, como sangue puro e renovado, tem percorrido as artérias sociais e deságua, também, nas zonas espirituais muito próximas da crosta, favorecendo o resgate da verdade divina, além de fomentar o espírito sublime do Cristo, como consequência de seu labor educativo, regenerador dos hábitos e culturas incompatíveis com a criação de Deus. Perfeito. Diana resumia a sublime missão do Consolador em poucas notas. E essas notas atestavam sua natureza divina entre os seres de toda condição evolutiva, estejam eles encarnados ou desencarnados. Evitando interromper então espontânea narração de experiências e impressões, continuei atento ao encadeamento de suas ideias, salientando esse movimento renovado das ideias e dos sentimentos, a partir de Allan Kardec até este momento em que o Livro dos Espíritos ultrapassa 150 anos, vamos observar a organização de nossos benfeitores espirituais que formaram falanges de seres aderentes à grande causa. Nesse ponto, Diana ficou mais séria, tocou-me o braço com firmeza e voltou a revelar, cada expoente do alto, como Bezerra de Menezes, Emanuel, Batuíra, Bittencourt Sampaio, Veneranda, Clarencio, Pedro de Alcântara, o segundo regente do Brasil, além de tantos outros até desconhecidos dos espíritas, se faz acompanhar de milhares e milhares de espíritos que com eles se afinam, dentro das propostas e vivências que expressam, com lastro de relação e trabalhos no pretérito ou mesmo por sintonia espontânea. Isso, João Lúcio, além de representar a cobertura espiritual do movimento espírita no Brasil e pelo mundo, de modo mais específico, oferece vigorosa plataforma vibracional nas esferas próximas da crosta, num sentido universal do bem, para o aporte de alguns milhões de seres que, solidários a Jesus e às dores que sofremos em humanidade, vieram de orbes mais evolvidos, como o que faz parte de Sirius, além da estrela que nos mereceu tanto amor e reverência no Antigo Egito. Sinceramente eu não ignorava o movimento da luz em favor da transformação moral da Terra. No entanto, a boa Diana, com sua simplicidade e discrição, expunha, em claros contornos e através de fundamentação lógica, digna da obra espírita, consoante se pode estudar na codificação, os acontecimentos que nos auguram esperanças e realizações. Ainda sem manifestar-me verbalmente, aguardei arrematar o assunto, ao que nos foi dado saber, nas frentes de serviço pelo Evangelho, preparam-se eles, os emissários de outros mundos superiores, nas faixas mais elevadas de nossa Terra, ajustando-se gradativamente aos nossos fluidos e à nossa cultura de mundo, de modo que, ainda aguardando expressões diferenciadas das nossas, seja na altíssima estatura ou nas tonalidades de sua irradiação vibracional, comumente prateada traço, em pequenos grupos ou mesmo individualmente, tem visitado nossos domínios ainda escuros e a própria realidade física dos homens, em seus núcleos de espiritualidade e busca cristã. Só então permiti-me falar, sentindo que a irmã havia exposto suas impressões abalizadas. Diana, o que você me expõe é de uma beleza transcendente para mim faz todo sentido, pois a meu modo tenho recebido informes e percebido alterações substanciosas entre a crosta e as faixas espirituais. Sim, meu amigo. Observe que mesmo as zonas profundamente inferiores se agitam de modo diferenciado, favorecendo-nos o resgate de inúmeros irmãos infelizes ou de liberação de encarnados que, embora pressionados, conseguem enxergar e sentir outras propostas, o que não era tão simples ou factível antes. Diana, enunciei, meditativo. O domínio do mundo está mudando de mãos, porque a misericórdia de Jesus, ao que sentimos, chega para dar novo tom às lutas humanas. Em essência, João Lúcio, o Espiritismo já anunciava esses acontecimentos. A solidariedade entre os mundos e a luz, para entrar na casa global, só precisa de uma fresta, e a nossa doutrina, que revive a mensagem redentora, em espírito e verdade, abriu uma porta larga para a luz excelsa. Com um beijo de gratidão e ternura, permiti que Diana retomasse seus afazeres e fiquei a considerar a grandeza do momento da Terra, recordando os primeiros versículos do capítulo 12 do Apocalipse, em o Novo Testamento, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Efetivamente, a hora da Terra chegou,
Ela dará à luz o Filho do Homem, a era nova da regeneração. 13. Assistência aos encarnados. O mundo físico vivia a sua madrugada e nossa esfera espiritual recebia, por efeito de desdobramento patrocinado pelo sono físico, centenas de aprendizes e tarefeiros do espiritismo cristão. Aquela instituição tão cara ao nosso coração, situada em zonas ainda escuras e perigosas do além, era também uma escola das almas, oferecendo apoio a candidatos conscientes, esforçados, verdadeiramente interessados na própria melhoria moral. O movimento não nos era inabitual, mesmo porque já operávamos ali, desde a terra, quando ainda encarnados, por bondade do alto, mas receber os companheiros de ideal para os entendimentos imprescindíveis à sua qualificação, significava um júbilo sem explicação. Naquela madrugada fria da crosta, a nos influenciar vivamente em função do público presente numa grande ala da instituição, reencontrávamos o irmão Luiz, que capitaneava pelo menos 200 de companheiros em desligamento parcial do corpo, além de outros tantos irmãos desencarnados, muito valorosos, também fazendo-se acompanhar de integrantes de grupamentos espiritistas onde atuavam por amor. Ao todo, acima de 700 de visitantes ainda vinculados ao corpo físico, e a nossa felicidade íntima se estampava, por poder acolhê-los ao lado de Diana, Juliano e Felipe. No primeiro instante, julguei que Felipe coordenaria a atividade evangélica, a envolver-nos a todos na mesma onda de esperança e idealismo cristão. Todavia, qual não foi a minha agradável surpresa quando vi dar entrada no ambiente, ao lado do companheiro citado, o respeitável instrutor Gabriel. Numa reprodução das antigas assembleias do cristianismo nascente, o grupo presente se aquietou no recinto, formando um círculo harmônico e muito atento em torno do benfeitor tão querido. Diana elevou singela prece que nos fez vibrar as fibras do coração por sua sinceridade e contrição, e por sobre todos nós, ali concentrados, uma espécie de flor diáfana, em contornos suavíssimos e delicados, deixava sua corola lançar emissões refrigerantes por todas as dependências daquele núcleo, como a esparzir divinos fluidos por sobre servidores e necessitados presentes. A união sincera pelo ideal do amor nos faculta um poder de luz e de bênçãos que os homens estão ainda longe de conceber, em sua obstinada busca de prazeres materiais, comentou, discreto, o caro Juliano. E talvez porque me percebesse bem sensibilizado, aduziu, na terra regenerada que todos aguardamos em serviço, os fenômenos espirituais se darão espontaneamente, por efeito do predomínio da espiritualidade em todos os corações. Pus-me a imaginar as belezas da vida espiritual mais aprimorada, que eu passava a conhecer desde a desencarnação, a confortarem os homens e mulheres da crosta em suas lutas reeducativas e, na onda maravilhosa de vida, ali dominante, vi Felipe tomar de um exemplar do Novo Testamento e abri-lo, explicando-nos, irmãos e amigos, por expressão da misericórdia de Jesus, mais uma vez nos reunimos neste pouso, com o propósito de dilatar, em nós, os valores do Evangelho Redentor. Encontramo-nos numa de nossas frentes de serviço em favor dos que sofrem mais, e nesta oportunidade, contamos com um amigo de tantas jornadas e experiências, que através do Espiritismo muito nos tem auxiliado a encontrar segurança no caminho, discernimento na luta, inspiração no Cristo. Por solicitação dele, traremos à baila, como bênção do Senhor a nos favorecer, o texto do sermão profético que se faz registrar em Mateus, capítulo 24, versículos de 29 a 35, e, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O esclarecido orientador fechou o livro e silenciou,
abrindo espaço para o benfeitor que nos visitava. O texto já nos era conhecido, no entanto, em meio àquela assembleia seleta e harmonizada, ele ressoou de modo diferente em nossa alma. Com extrema delicadeza, o convidado deitou o olhar indescritível por sobre o conjunto reunido e começou a dizer, em voz firme e ponderada: caríssimos irmãos, Deus nos conceda sabedoria e paz. Nossa família humana, em grandes provações no mundo físico, ainda se detém nos planos da instintividade, permanecendo alheia aos divinos sinais da vida abundante. As aflições que lhes invadem a existência descuidosa e rotineira no que se reporta ao comportamento passional e caprichoso são sua colheita amara e infeliz, na feição de quimismo psíquico a lhes favorecer, em dor, o imprescindível despertar íntimo, ante a excelsa criação. O mundo físico coleciona, nesta transição que vive, os mais lamentáveis painéis do sofrimento, com expressões da corrupção e da crueldade a lhes agravar os padecimentos transformadores. Diante da agonia que lhes assinala o fim de um sistema materialista e utilitário de vida, nem mesmo a composição sublime da natureza pode mitigar-lhes a tormenta, a desorientação, o arrefecimento moral. Jesus, num de seus mais pujantes sermões, codificara, em símbolos fecundos, o desencanto da alma quando iludida por muito tempo, o escurecimento do sol, a lua sem brilho, estrelas caindo e potências do céu sendo abaladas são imagens vigorosas da sabedoria celeste, a nos ensinar que o cair em si é precedido pela desmontagem do universo personalista, quando criamos por efeito do egoísmo e do orgulho nosso campo pessoal de experiência e gravitação. Erroneamente o mundo físico, em suas frentes religiosas tradicionais, espera catástrofes e calamidades globais, porque, intuitivamente sentindo a extensão de seus erros e desvios morais, ainda e sempre sob o efeito da transferência, não é capaz de compreender que Deus é amor e não amaldiçoa, que a Terra, enquanto planeta, mal cumpriu o seu papel, acalentando a vida embrionária e desabrochante de bilhões de seres inteligentes, que cada individualidade, neste orbe, cultiva o seu mundo particular em regime de interesse pessoal e egocêntrico, e é nesse sentido que a profecia do Mestre inesquecível se cumpre, em obediência ao plano da evolução. O preclaro expositor fez breve pausa, ensejando-nos digerir o conteúdo abençoado de suas palavras, após o que prosseguiu: o Filho do Homem é a vivência de Jesus brotando por dentro de cada um de nós, após o desgaste pessoal com as formas e os sistemas que nós mesmos criamos e sustentamos. Em ignorância e perversão da lei divina, a expressão da onipresença do Criador e Pai em tudo. Entendamos o céu por coroamento sublimado do que existe na terra, ambiência perfeita para o amor que é nossa herança eterna, e compreendamos as tribos que lamentarão por nossa cultura primitiva, por resumo psíquico das experiências corriqueiras, de expressão viciosa, herdado do pretérito. E a lógica, nesse contexto regido pela lei do progresso, nos ensejará a visão real do poder e de grande glória na renovação, no que é sublime e redentor por natureza. Eu percebi o embevecimento do grupo de lidadores que se encontrava ali, dominado por aquele magnetismo tão especial. E as notas de espiritualidade e vida nos alcançavam, com a abençoada intermediação do distinto mentor, quando o Cristo adentra, em espírito e verdade, um coração saturado pelas lutas inglórias. No momento de suas grandes tribulações, ele se faz representar pela voz da consciência desperta, que então reordena o mundo interior da criatura, na feição daquele rijo clamor de trombeta, e são anjos, porque o anjo é a verdade depurada e imortal em todos os mundos. Nessa hora de profundas transformações do ser, a associação de valores nascidos das vivências pretéritas, mesmo das mais abjetas, das contrárias ao bem. Recordemos, nesse passo, que a ausência de luz nos demonstra o poder vitorioso dela, quando surge, salvadora. Meus amigos, intensificou a inflexão da voz carinhosa e equilibrada a traço. Nenhuma experiência se perderá, nada do que elegemos por nosso caminho deixará de ser aproveitado como referência no plano da descoberta de Deus em tudo. Por isso a mensagem do Senhor se refere aos quatro ventos e de uma outra extremidade dos céus. Novamente o benfeitor silenciou, grave, sem que ninguém ousasse interromper o fluxo tão encantador da vida, pelos judiciosos comentários dele. Percebendo-nos o vivo interesse, avançou, sereno, a parábola da figueira, proposta pelo Senhor,
nos convida a identificar os sinais que definem os ciclos das experiências e da própria vida, no íntimo de cada um. Há tempo para tudo e a compreensão disso revela a sabedoria de quem age em harmonia com a lei augusta de nosso Pai. Quantas vezes, derrotados por nós próprios em ações e reações infelizes, padecemos por muito tempo o efeito do remorso e da culpa e, num momento imprevisível, a prece, uma boa leitura, a conversa com alguém bem inspirado, carinhoso, o contato vibratório com seres abençoados do além, de modo até insuspeito pelos encarnados, faz brotar do solo ressequido do coração as vergontas da esperança, da alegria, de novos planos e ideais, é a renovação. E é por isso, meus irmãos, que identificamos nas dores e aflições do mundo terreno, a chegada do Filho do Homem, o retorno de Jesus no íntimo de cada irmão arrependido, cansado, desiludido, ansioso por uma vida melhor. Gabriel nos ensinava a ver os acontecimentos pelo prisma divino que o Cristo Jesus nos apresentou e, culminando suas exortações tão bem fundamentadas pela vida, salientou, com impressionante energia: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Esta é a hora, meus amigos. Porque na história da humanidade, o Evangelho foi crucificado como Jesus, o seu autor celeste. Mas creiamos, o céu e a terra dos homens, naquele sentido de relatividade experimental, passarão, consoante estamos vendo e sentindo em nós próprios, ao nos desiludir da matéria, de seus sistemas escravizantes. Todavia, a excelsa mensagem, as minhas palavras jamais perecerão, pois expressam o caminho, e a verdade e a vida. Uma chuva de bênçãos nos alcançava a tessitura espiritual. As almas ali presentes, enlevadas, no profundo silêncio que as unia na mesma vibração de júbilo, agradeciam, de modo inarticulado, o presente do céu. Filipe e Juliano, após agradecerem Gabriel, comunicaram que o benfeitor estaria à disposição de alguns companheiros, para orientações específicas, visando aos trabalhos realizados nas frentes espiritistas ali representadas. Por minha vez, busquei o ambiente externo, para derramar lágrimas suaves pela emoção sublimada. 14. Médiuns da vida abundante. Durante 2 horas, o emérito instrutor Gabriel, a serviço de Jesus entre nós, permaneceu atendendo aos que o solicitaram naquele evento. Juliano, Filipe e Luiz, em harmonia e profunda identidade com o benfeitor amigo, ofereciam-lhe suporte junto das caravanas ali presentes e o mais sublime era observar o seu amor pelo Evangelho em nova luz, cujo entrosamento não se improvisava, porque era fruto de seu labor pela mensagem cristã desde algumas experiências no mundo, quando encarnados. Assim que os visitantes encarnados partiram, em retomada de seus corpos físicos adormecidos nos lares respectivos, sentimos-nos mais à vontade para recolher de Gabriel alguns informes acerca da tarefa evangelizante no globo. Filipe trocava impressões com o dileto amigo de tantas eras acerca dos circuitos mentais dominantes na crosta e das providências de ordem superior por alterar-lhes o nível ainda bastante primário, vicioso. E o atencioso quanto fraternal servidor da luz, explicava, sem afetação, através das aberturas que a fenomenologia espírita estabelece na densa floresta de hábitos humanos, floresta de característica acentuadamente materialista. Compete-nos o serviço mais exigente e mais desafiador, porque educativo, a evangelização em bases de lógica e bom senso. Ouvindo nesse trecho do diálogo com Filipe, agucei minhas percepções, aproximando-me com respeito, e com naturalidade o visitante prosseguiu, não sem envolver-me com olhar acolhedor. O Espiritismo é um marco histórico no drama da evolução planetária, e na condição de providência do Pai a benefício de seus filhos pode ser comparado, em suas estruturas doutrinárias que se dinamizam e se tornam preciosos instrumentos pela ação dos encarnados e desencarnados, que o adotam por rumo seguro e libertador, ao arado tão útil na preparação da gleba abatida e rude, tendo em vista a produção de qualidade abundante, capaz de alimentar os povos. Fixando com admiração, tanto Filipe quanto eu mesmo não interferimos, respeitando os movimentos de sua exposição recamada de sabedoria e elevadas concepções. Esse serviço de preparação do solo, de remoção dos pedrouços, da quebra de torrões e mesmo da adubação que lhe segue, diz respeito aos candidatos dos 2 planos, o físico e o espiritual,
porque é o aspecto da ciência prática nas demonstrações possíveis da sublime realidade e perenidade da vida universal, com Deus no centro de tudo. Médiuns de toda condição e possibilidades são requisitados pela vida, que se vale das circunstâncias, invariavelmente na pauta da lei de causa e efeito. Dentro do quadro de ações ordenadas pela obra dada à publicidade pelo missionário francês, Allan Kardec, encontramos os explicadores, os que interpretam, pesquisam, comparam, deduzem e divulgam, dentro das adequações imprescindíveis às mentalidades genéricas, representando isso a filosofia doutrinária. Todos eles estão a serviço da preparação mental dos habitantes terrícolas e se associam, conscientemente ou não, a outros incontáveis trabalhadores de nosso plano, que os acobertam e inspiram na fiel execução da ordem divina que intuem e passam a identificar no pujante movimento espiritual que vai tomando corpo e expressão no orbe. As notas explicativas daquele nobre espírito encontravam eco em nosso íntimo. Somente a elevação moral poderia facultar tão claras e tão harmônicas percepções da vida cósmica a um ser, e Gabriel comprovava isso. Com discrição busquei me insinuar para um questionamento, e o Evangelho, o aspecto religioso ou a religiosidade da doutrina espírita. O interpelado sorriu com elegância e asseverou no mesmo tom: é o fruto sazonado, meu amigo. Toda a ordem de serviço que nos reúne qual imensa família diante de Deus expressa, nesse tempo em que o Consolador se materializa na Terra, o nosso ajuste, a imprescindível adequação mente-emocional aos padrões novos então apresentados, ou reapresentados ao mundo, em perfeita sinfonia doutrinária, por Allan Kardec. Gabriel fez uma pausa e, parecendo fixar minhas reações íntimas, ilustrou, bondoso, Evangelho culminância, representando o coroamento da obra evolucional, já que representa a vivência espontânea e crescente do amor caridoso, o amor que não mais obedece a sistemas personalistas e egocêntricos, revelando-se lúcido e coerente com a obra perfeita da criação. Muito à vontade, na evidente afinidade que os unia, Felipe comentou, quem opera nas linhas genuínas da mensagem cristã torna-se médium da vida abundante. Eu entendi a proposta dos amigos, mas insisti, por minha vez, em busca de outros esclarecimentos. Os médiuns, em geral, quando apreendem o que é do alto ou quando promovem fenômenos reveladores do mundo invisível, já não estariam trabalhando esses fundamentos da vida abundante. Gabriel apenas observava, numa atitude de delegação de respostas ao companheiro, e este último o fez de boa mente. Analisemos, João, nosso visitante situou, com segurança e lógica, todos os servidores dos princípios universais na condição de preparadores do terreno ainda inculto dos corações humanos, visando sua liberação de hábitos e costumes materializantes, cristalizados no vício e que geralmente negam o que é imortal e divino por natureza. Pois bem, os médiuns da vida superior a que me referi, não são propriamente os que materializam as entidades desencarnadas, nem os que as psicografam, nem os que permitem aos habitantes do além falarem com a terra, nem os que curam as enfermidades, nem mesmo os que ouvem ou que veem o que é próprio do além. Embora todos eles estejam prestando relevantes serviços à causa da verdade e do bem, cuja fonte é Deus e sua base é a imortalidade da alma, os legítimos médiuns da vida abundante são os que incorporam Jesus, através de suas lições e valores, iluminando a senda dos homens por efeito da sublimação de suas próprias prerrogativas. Agora compreendi, exclamei, à vontade. Então eu poderia dizer que o referido médium, num aspecto bem superior, seria o intermediário do Cristo pela conduta pessoal, e não necessariamente um insensitivo que produza fenômenos espirituais. Perfeitamente, aduziu o companheiro querido. Quem vive na luz torna-se instrumento dela, com naturalidade, e torna-se importante recordar que Kardec incluiu em O Livro dos Médiuns o capítulo 20, intitulado Da Influência Moral do Médium, para explicitar a diferença entre faculdade medianímica e missão mediúnica. Neste instante, a figura de Chico Xavier veio-me à mente e comentei, buscando o olhar de Gabriel: vemos em alguns médiuns ostensivos em ação no mundo, notas de malícia, ambição, vaidade, apego e muita sagacidade nos cálculos que elaboram em seu campo mental, impedindo, com isso, sua elevação até as faixas da verdade e do bem genuínos. Trabalham, mas não conseguem refletir a vida divina,
ainda que sejam capazes de produzirem fenômenos comprobatórios da imortalidade aos olhos dos que os seguem, tantas vezes impressionados pela fenomenologia de ordem primária. O preclaro instrutor identificou-me as impressões íntimas e advertiu: fazer psiquismo é a atividade corriqueira do mundo, embora a indiferença dos homens quanto à sua capacidade anímica e espiritual diante do universo sem fim. A maioria humana se compraz nessa troca sem maiores conotações morais, e isso responde pelos desgastes kármicos que eles próprios se impõem. Associar-se mentalmente com as expressões viciosas ou tendenciosas do além significa manter e alimentar os mesmos padrões terrenos de milênios, e de modo algum isso tem a ver com a obra do Consolador, cujo objetivo é a libertação das criaturas dessa ciranda e sua consequente elevação pelos padrões morais do Evangelho de Jesus. O benfeitor fez outra pausa, após o que prosseguiu, atendendo-me aos anseios: você, João Lúcio, recordou-se da vida de Francisco Cândido Xavier, nosso irmão e amigo na escalada da evolução cristã. Nele, encontramos a clara referência da mediunidade produtiva. Sua fé transfundiu-se em plena confiança nos valores espirituais mais elevados, facultando-lhe, pelo conhecimento do Espiritismo, a adoção consciente e esforçada do Evangelho do Senhor, em seus princípios morais sublimados. Em que isso redundou? Perguntamos, em respeito à vida, aos outros, à natureza. Foi sincero e positivo no trabalho assumido voluntariamente, mas nunca contundente ou rebelde às disciplinas decorrentes de sua adesão ao divino. Comportou-se com elegância moral em todas as situações e nada impunha a ninguém por conta dos pesados encargos abraçados. Era amável com todos sem pieguismo ou conivência com o mal. Nesse ponto das considerações, Felipe se manifestou, espontâneo. Temos em nosso Chico Xavier a expressão clara do médium evangelizado, operando os valores da vida abundante que recebeu, por sua humildade e renúncia, já mesmo na condição de encarnado a serviço do amor, a coroa dos bem-aventurados, dos que se apagam e se esquecem, com o propósito de revelar Jesus em retorno ao mundo. Gabriel sorriu discreto e no seu semblante percebi que os outros encargos o aguardavam. Alhures. Agradecido, abracei-o e foi ele quem me recomendou: caminhemos enquanto a luz da oportunidade nos visita, porque sendo o Evangelho a vivência de Jesus entre nós, por nossa vez, no tempo e no espaço, havemos de testemunhá-lo entre sombras e amarguras, dores e decepções. Guardei no coração a profunda advertência e permaneci em reflexões acerca da divina ascese, que realmente não se dá pelo jogo brilhante das ideias e dos pensamentos ou pela palavra bordada de exemplificação alheia. 15. Instituição ideal. Gabriel partira de nosso núcleo levando consigo nosso irmão Felipe que, por sua vez, comunicou-me estar de retorno no dia próximo quando, à noite, deveríamos partilhar do serviço mediúnico já acordado com o espírito de Sheila. Aproveitaria eu a companhia de Diana e Juliano que atendiam, quase que ininterruptamente, ao desdobrar dos serviços ali e alhures, mas sempre com os mesmos objetivos sagrados. Irmão Luiz retornara ao Crosta, levando consigo todas as almas que capitaneara até ali em sua despedida. Sentia a emoção e o reconhecimento do grupo que ele liderava, por efeito de mais uma incursão espiritual de grande valor para eles no além. Embora estivéssemos situados em zona escura da região conhecida por umbral, todo um sistema avançado de comunicação com a crosta terrena nos mantinha informados acerca de suas condições e, no mundo dos homens, o sobejava o Ocidente, facultando vida e realização a bilhões de seres encarnados. Demandamos, assim, Juliano, Diana e eu, as estruturas físicas de uma antiga instituição representativa do espiritismo em nosso país. Para tanto, utilizamos a volitação simples, a partir do que, em rápidos minutos dentro de circuitos perpendiculares, alcançamos o núcleo administrativo que nos interessava. A edificação física possui o seu duplo astral e, para nós, os desencarnados, esse duplo apresentava todas as características de nosso plano, de nossa realidade dimensional, a facultar-nos um ambiente todo próprio às atividades que se nos tornaram dever. Sentia eu, ao observar mais detalhadamente que o duplo a nos acolher e nos vincular ao físico parecia a irradiação da matéria coesa das faixas densas, então dinamizada e induzida à quintessência pelos valores mentais mais elevados dos que laboravam ali, em preces, preleções, estudos, exercício fraternal e caridoso.
Juliano compreendeu de pronto minhas conjecturas íntimas e informou, solícito: isso tudo é efeito do átomo mental, quando aglutina forças do universo subatômico comum em torno de seu núcleo imantado por uma unidade psíquica. Registrando-lhe a palavra, argumentei: você quer dizer que as emanações vibratórias de quem cultiva um ideal espiritualizante num ambiente como este se faz representar por princípios inteligentes em evolução no cosmos? E o amigo deu larga risada, confirmando: os companheiros encarnados elevam-se pelo conhecimento superior e, quando sinceros na aplicação moral do que aprendem com as revelações, liberam, através dos pensamentos potencializados pela luz de seu idealismo, as energias do que são uma espécie de ninho para os princípios inteligentes mais sutis, exatamente aqueles que estagiam entre as dimensões mais espiritualizadas e os mundos de matéria mais densa como a Terra. São como células no plasma sanguíneo. Aventei, interessado. Perfeitamente. Poderíamos dizer que são os agentes que operam a coagulação das energias liberadas, verdadeiros elementos de fixação nos territórios psíquicos, que tornam vigorosas as forças radiantes, para um efeito mais duradouro, como este clima vibratório de que nos valemos agora, nesta instituição, a fim de ajudar os homens em seus esforços de subida para o além. Impressionante, pensei. Quanto mais acordamos o mundo interior, mais descobrimos detalhes importantíssimos da obra de Deus pelo universo. Entramos, os três, num amplo gabinete espiritual acoplado a uma sala de reuniões daquele prédio bem construído. Com um largo sorriso, recebeu-nos Frederico Figner, de tão grata memória para os espíritas que leram seus relatos na obra Voltei, recepcionada no mundo pelas faculdades evangelizadas de Chico Xavier. Já o conhecíamos de nossas andanças pelas esferas do além e ante sua gentileza e cordialidade, assentamo-nos para breve entendimento. Diana explicou a natureza de nossa tarefa ali, na instituição consagrada ao Consolador, e após alguns comentários do anfitrião sobre o posicionamento lamentável de muitos confrades encarnados, ainda iludidos quanto à forma das coisas e apresentando descrença no que reporta aos conteúdos, a essência de tudo, rememorei a beleza das explicações que acabara de receber de Juliano, a respeito do ambiente espiritual vigente, qual a alma radiosa do empreendimento físico, e considerei, sinto, até mesmo por decorrência de meu próprio aprendizado, que valorizamos no mundo físico mais a instituição que o ideal abraçado. O ex-dirigente da Federação Espírita Brasileira sorriu, bondoso e respondeu, com serenidade: a escola de espiritualidade e vida cristã que o Espiritismo inaugurou na Terra pelas mãos de Allan Kardec atravessou o período mais desafiador de sua missão, a implantação das bases imprescindíveis. Até aqui, a maioria de nós, os alunos, confundíamos poder centralizado com responsabilidade e institucionalização com metodologia de promoção. O companheiro fez uma pausa e, alterando o semblante, prosseguiu: o tempo, que nos enseja o exercício de nossas prerrogativas internas, traz à maturidade as concepções e ao próprio ideal que nos move. E temos de convir que o ideário das criaturas, numa conotação muito filosófica, carece de experimentação justa e, por isso, temos as instituições, as frentes de trabalho, a requisitar-nos empenho e doação, no desgaste de nós próprios. Com acentuado respeito, anotávamos as assertivas do nobre servidor e, após breve espaço de tempo, que ninguém aproveitou, ele mesmo tornou a ponderar, ilustrativamente: a evolução dos seres, pela imensidão cósmica, se dá pelo mesmo processo que faz nascer, na Terra, as instituições. Analisemos: a rocha é a densificação das forças cósmicas que associam o elemento espiritual e o elemento material. E não é a rocha que nos formaliza um piso seguro para as experiências no globo. Figner sorria, tocado pelo sentimento de reverência à vida, e avançou, certo de nos captar o interesse e a atenção. No reino vegetal, a árvore expressa a institucionalização dessas potências numa síntese admirável. E não é a árvore que intermedia tantas bênçãos que tem a ver com nossa sobrevivência e bem-estar na crosta, oferecendo a própria seiva em forma de fruto para nossa nutrição. Os olhos do expositor brilhavam, contemplando com reverência as verdades enunciadas com vigorosa ciência da vida. Ouvindo-o, com gosto, mantínhamos-nos em expectação fraterna, até que ele concluiu: por esse prisma, temos as nuvens no céu a formalizarem recursos naturais, as estrelas do zimbório como ninhos de seres e valores,
Tanto quanto no microcosmos encontramos os átomos, as bactérias, os vírus. Bela argumentação. O prestimoso irmão reafirmava-nos o valor das instituições como aquela que nos recebia por degraus muito úteis à subida evolucional. E foi com abraços de gratidão e respeito que o liberamos para a execução de suas tarefas naqueles espaços da luz. Tomamos o rumo do setor de assistência aos irmãos atormentados do além entre cumprimentos e saudações fraternas pelo reencontro de servidores e amigos. Comentei com Diana, na Terra, quando encarnados, julgamos-nos senhores da situação e tanto na assistência aos desvalidos da posse material quanto na direção dos trabalhos espirituais, esquecemos-nos que, de fato, estamos nos curando de nossas mazelas e capacitando-nos à própria melhoria, e não propriamente aos outros. A boa companheira me fixou o olhar e respondeu, discreta, João, o amor não cerceia, não exige, não calcula, não constrange, não se impõe, não se altera, apenas se irradia, e quem já pôde sentir seu poder, sua beleza, o recebe para também irradiá-lo, indistintamente. Juliano apanhou todo o bloco de sentimentos que nos dominava e trouxe à baila, com inspiração, lembra-se do episódio do moço rico, registrado nos evangelhos sinóticos. Pois é, companheiro, ele conhecia e dizia seguir a lei, no entanto, quando Jesus lhe propõe, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, e segue-me. O mancebo se entristece e retira-se, porque possuía muitos haveres. Juliano clarificava, com a sublime passagem evangélica, a lição daquela hora, com apego e gênio dominador, somos escravos das próprias sombras. Todavia, submetidos à vontade de Deus, segundo o Evangelho nos revela, somos bem-aventurados no plano do progresso e da evolução. Uma ala imensa, repleta de desencarnados se descortinou à nossa frente e busquei centrar meus recursos no serviço a fazer, em apoio a Diana, que buscava, ali, os vínculos espirituais dos seus tutelados no abrigo onde militava com dedicação e idealismo, na tentativa de soerguê-los tanto quanto possível, no rumo do Cristo de Deus. 16. As dores do mundo. No dia imediato a todos os acontecimentos sublimes da noite, Juliano e eu tornamos a reencontrar Felipe numa das grandes cidades brasileiras, para a justa preparação de companheiros encarnados, de modo mais específico, para a reunião mediúnica que fora combinada com Sheila. Aportamos num centro de cultura espírita já conhecido por nós 13, quase no horário consagrado ao almoço, em que os encarnados buscam uma pausa para o trabalho. Saímos às ruas, deliciando-nos com as irradiações mais essenciais do astro-rei, valores ainda não perceptíveis aos homens, mas próprios à nossa dinâmica de vida mais rarefeita no além. O dia risonho e fresco promovia bem-estar e certa euforia aos corações transeuntes que, tomados por múltiplos interesses, transitavam pelas ruas e avenidas daquela metrópole valorosa. Tornava eu a observar que a luz solar intimidava, de algum modo, as emanações mentais dos encarnados, como se deles exigisse maior esforço por nutrir mentalizações e ideias que estivessem em desacordo com a essência da luz radiante, ainda mesmo que em aspecto material, pois os componentes analisados da radiação solar denunciam o que a química do mundo já classificou. A bem da verdade, ponderava Felipe, em vivo entrosamento mental conosco o Sol, como o centro do sistema em que nos situamos, ultrapassa, para nós, desencarnados em estudos e experiências de melhor nível, a classificação comum dos homens que nele reconhecem o hélio e o hidrogênio. E do mesmo modo que o núcleo atômico revela os vórtices energéticos na feição de ondas, raios e também partículas que dele se extravasam em circuitos transcendentes e poderosos, estabelecendo a gravitação de cargas em torno de si mesmo, a estrela de quinta grandeza que nutre a Terra é, em essência, a fixação vibracional de forças espirituais ainda inabordáveis para a maioria dos seres terrícolas, de modo que a concentração vibratória de altíssimo nível no fulcro solar, com trânsito permanente de seres elevadíssimos, a beneficiar toda a comunidade de almas vinculadas aos mundos que conhecemos aqui no sistema. Seria por esse motivo que o Sol beneficia, também e através de radiações mais essenciais e dinâmicas, as incontáveis colônias e edificações espirituais vinculadas à Terra. Indaguei. Exatamente, confirmou o amigo. Quando analisamos a tabela periódica dos elementos conhecidos pela química na crosta terrestre,
Encontramos no hidrogênio ou urânio a sua classificação pelo número atômico, expressando uma ordenação em acordo com as propriedades físicas e químicas. Essa ordem permite entender que radiações ainda inabordáveis pelos homens nos são as bases para toda a organização aqui no além, mais sutis ou quintessenciadas. Observávamos o número avultado de pessoas em trânsito rápido, cruzando-se na via pública em total indiferença, cada qual em seu mundo particular. De trecho a trecho, entidades maltrapilhas e claramente desordeiras, qual bando sem rumo, analisavam os transeuntes quais se fossem presas a serem capturadas. Quando observamos os preguiçosos e viciados da terra agrupando-se para gastarem o tempo na inutilidade ou na armação de tramas malévolas, inconsequentes, instantaneamente podemos deduzir que são companheiros dos infelizes e zombeteiros espíritos da leviandade e até do crime. É o resultado do livre-arbítrio utilizado para a própria destruição, facultando ao mundo o que Jesus definiu por instrumentos de escândalo, verdadeiros agentes da expiação e das provas para muita gente que deve a lei ou que deseja testemunhar suas virtudes em eclosão. É curioso observar, assinalou Juliano com sua agúcia de magnetizador experimentado, como esses desviados do além, de modo inconsciente, mas preciso, captam as vulnerabilidades psíquicas dos transeuntes. E Felipe ilustrou em sequência, ainda e sempre a lei de atração universal, porque os delitos contra a consciência tornam, os transfugas da lei, verdadeiras limalhas de ferro e os oportunistas da leviandade e do mal deliberado comportam-se, em suas escolhas infelizes, por imãs magnéticos. Um imenso shopping center surgiu à nossa frente e por sugestão de Juliano adentramos para ilustração de nossos estudos. Assim que entramos a psicosfera dominante nos causou dolorosa sensação íntima. Ciente de que nos encontrávamos numa zona concentrada de interesses materiais, não demorou para que eu começasse a ver teias vibratórias de tonalidade exótica e até escura. Algumas lojas pareciam embrulhadas por energias escandalosas, de modo que o vermelho, o roxo escuro e o pink dominavam em algumas grifes muito ambicionadas pelo público, revelando uma ordem estranha de vibrações. A explicação é simples e lógica, João Lúcio, socorreu-me Juliano com um leve sorriso, a cobiça, a inconformação por não poder adquirir as peças, denunciando inveja, despeito, ciúme, etc. Da parte de muitos, mas isso, com certeza, faz mal às pessoas, expulso, impressionado. E o amigo comentou, tranquilo, depende do que cada indivíduo busca por dentro da alma. Em solidariedade ao companheiro, Felipe aduziu, a via pública, João, também está repleta de apelos inferiores, embora apresente a vantagem da luz solar, do céu largo e risonho, das árvores benfeitoras, dos jardins, do ar corrente e renovador. E prosseguiu, informando, aqui, neste espaço de consumo, delimitado, temos a representação concentrada do materialismo dominante, operando a indução ao consumo sem discernimento e enaltecedor de vaidades e ambições, de modo que o êxito da proposta utilitária corre por conta dos desejos incontidos por efeito da ignorância espiritual de grande massa. O expositor respirou fundo, reflexivamente, como se sua mente abarcasse toda a trama social da Terra em movimentos dolorosos de evolução, após o que continuou, num sentido mais humano, as mentes se escravizam ao sistema do mundo. Todavia, a experiência lança, no tempo, a criatura a um mecanismo da saturação, por efeito do vazio interior que passa a dominar-lhe os centros de força. Felipe abordava com elegância um tema desafiador, consumo e paixão. E o meu pensamento girava entre o ideal e os hábitos consagrados no mundo. Como conjugar as duas forças, que a princípio parecem antagônicas? Juliano entrou no assunto, dizendo, observemos, João, que nem todos os que buscam as lojas, apreciando-as, emitem energias passionais, num sentido comprometedor. Realmente, identifiquei damas e cavalheiros, tanto quanto os jovens que entravam nas lojas e tocavam peças expostas, a indagarem sobre material, preços, condições de venda, etc., sem se prenderem ao objeto de suas preferências e nem se intrusando com malhas estranhas de vibrações desequilibradas ali presentes. O Espiritismo, João, tem ensinado aos homens e mulheres da Terra que não é fugindo do mundo que encontrarão repouso e espiritualidade, porém,
através da desvinculação mental e emocional do que já não é tão importante para a alma, a partir de cuja postura interna caminharão livres, sem o peso que o domínio material, através de seus sistemas, impõe às criaturas. Isso é acender a luz de Deus no coração. A paz é acima de tudo consequência da harmonia interior conquistada através de renúncias e disciplinas, através de perseverantes esforços pela própria superação, arrematou Filipe. Já de saída, assinalei a presença de muitos espíritos estranhos, claramente perturbados em alienações peculiares. Eram damas trajadas de frangalhos, imaginando-se formosas e belas, poderosas e dominadoras. E também cavalheiros desalinhados, desfilando andrajos como se fossem fraques. Alguns carregavam galhos retorcidos como bengalas e usavam cartolas próprias de um tempo que se foi. Outros, ainda, mais ousados, modernos, sugeriam em suas misérias a sensualidade e a volúpia. E o que é de se lamentar é que quase todos faziam par com encarnados indiferentes à ética e à moral, bastante fúteis e materializados. Mentalmente, confiei-os a Deus, em vibrações sinceras e demandamos o nosso rumo promissor. 17. Preparando trabalhadores. Num bairro elegante daquela cidade, adentramos a residência de simpática senhora que ali vivia entre pai, esposo e 4 filhinhos já em fase juvenil. A casa, por efeito da elegância moral da matrona, irradiava notas de confiança e sentimentos nobres. Ao chegarmos, identificamos a irmã Maria, doce coração, desencanada como nós, zelando pela integridade psíquica da companheira médium, uma das que comporiam a tarefa medianímica da noite. Após cumprimentos fraternais, apontamentos surgiram da parte dela a nós. Ao despertar nesta manhã, nossa Cláudia pôde sentir, com mais intensidade, as pressões dos que não nos toleram os serviços da caridade cristã, porque através de seu esposo, ainda invigilante alheio aos benefícios do evangelho cultivado, tentaram inutilizar suas reservas emocionais, despejando sobre ela blasfêmias e acusações indébitas, como a dizer-lhe de sua desvalia e inutilidade. Nesse passo, a senhora nos conduziu até o quarto do casal, onde a medianeira, ainda jovem e bela, lia uma página de O Evangelho segundo o Espiritismo. O trecho em que se fixava tinha por título A Melancolia e, de pronto, passamos a ouvir-lhe as íntimas argumentações. Sabe, Jesus, eu não me importo com as grosserias dele, pois desde criança aprendi com minha mãe a suportar o mau humor de papai, suas contínuas insatisfações e leviandades. No entanto, uma tristeza tão funda, essa mesma que o Evangelho explica, me invade o coração e sinto, com dor, uma saudade tão funda, tão lacrimosa de alguma coisa que não sei explicar. O quadro era comovente. Uma alma obediente e cumpridora de seus deveres no mundo dialogava mentalmente com Jesus sobre suas angústias de coração. Filipe, sem pestanejar, tendo Juliano por coadjuvante, aplicou-lhe recursos magnéticos por todo o sistema nervoso. Em poucos segundos, o bem-estar daquela nobre mulher era visível e, sentindo-se atendida em sua prece sincera, falou então em voz alta: Obrigada, Jesus. O seu amor me alcança através de seus servidores. Muito obrigada. Ela não nos via objetivamente, mas era capaz de sentir-nos ação benemérita através de seu psiquismo educado. Imediatamente pensei, embora a presença da irmã Maria lhe assegurar apoio e proteção, o momento em que chegáramos foi providencial para ela e para o serviço. Seria obra do acaso ou fora calculado por meus companheiros, bastante capacitados para isso. Juliano, adivinhando minhas reflexões, deu largo sorriso e repetiu uma de suas preferidas equações morais: necessidade e circunstâncias se conjugaram, meu amigo. Compreendendo-lhe o objetivo em me reafirmar a onipresença divina, em sabedoria e amor, respondi-lhe com um sorriso amigável. E ele mesmo, enlaçando-me com o longo braço direito, aduziu: quando nos oferecemos a Deus, de coração, Ele nos conduz e o resultado é sempre a exaltação da vida e do amor. A médium, refeita emocionalmente, buscou seus afazeres na cozinha e irmã Maria, agradecida, explicou a Filipe que se responsabilizaria pela condução em segurança da protegida até o grupo espírita, mas à noitinha. Não demoramos e já na via pública, tornei a considerar com os amigos, tendo acompanhado o serviço habitual de desobsessão em alguns núcleos,
onde há acolhimento de desencarnados em desajuste, para o necessário encaminhamento deles aos núcleos de regeneração. Mas estas visitas que aqui iniciamos parecem ter um objetivo mais específico, ao que sinto. Felipe fixou meus olhos profundos e argumentou: há trabalhos, no terreno do mediunismo, que se processam sem muito zelo moral por parte de sensitivos e dirigentes. Contudo, existem operações salvadoras e regenerativas que somente se processam, com êxito, em condições mente-emocionais equilibradas por parte dos encarnados, obviamente com a imprescindível cobertura do mais alto. Você se reporta aos serviços mais especializados no campo da mediunidade? Interroguei, interessado. O Espiritismo não surgiu na Terra senão para ordenar, em explicações e comprovações insuspeitas, os fundamentos da vida universal, quando todos os potenciais passam a ser classificados e devidamente orientados para a valorização da vida e da luz, ponderou o dedicado operário do bem. Juliano sentiu-se à vontade para interagir e acrescentou: o empirismo sempre esteve presente na história da Terra, pois as criaturas têm aprendido por impositivo das circunstâncias. Agora, porém, nera da razão que se define depois de milhares de anos decorridos sobre essa experimentação às cegas, encontramos as ciências bem contornadas e nascidas de fatos, das vivências exaustivas, como diretrizes de segurança ou como normas universais de vida, consoante ao caso da doutrina espírita. Ao que compreendo, a atividade desta noite é, decididamente, um serviço de natureza superior, a requisitar justa preparação em vigilância e correção moral dos cooperadores encarnados. Provoquei. O mundo físico, João, tornou Felipe a dizer, é um caleidoscópio moral e cada personalidade encarnada, mesmo os que se dedicam à espiritualidade, permanece à mercê de ondas vibracionais e de propostas circunstanciais de teor infeliz, até mesmo como acidente de percurso, e a sintonia, não seria capaz de definir a segurança de cada um? Questionei de chofre. Aí está a questão, ripostou Juliano, sem titubeios. Você acabou de observar uma alma nobre sendo assacada por forças inferiores, que utilizaram seu próprio contexto de vida, no caso, seu marido. Se dela não cuidarmos, termina por abrigar a ideia de que é inútil, desnecessária, sem importância, passando a entender, em seu território íntimo, que sua atitude ao acolher a sugestão de fora é uma confissão de humildade cristã, enquanto a legítima humildade não é destruição de prerrogativas, mas submissão ao trabalho divino, em fiel execução da vontade de Deus. Mas que sutileza! Exclamei. Meus companheiros permitiram-me refletir em silêncio sobre questões tão profundas de vida espiritual e após alguns instantes, Felipe continuou a explicar: gentil, o grande desafio da subida para Deus não está nos cuidados normais e já bastante claros que todos tomam em prol do êxito da jornada. Ele se oculta nas sutilezas do que sentimos e pensamos ocultamente a propósito de nós próprios, dos semelhantes, do serviço, da vida, da evolução, porque aí está o novo, o ético, o aspecto refinadamente moral, espiritualizante. Eu compreendi exatamente o que nosso parceiro me tentava dizer. Um universo sutilíssimo se me descortinava por dentro e então argumentei. Estaria eu enganado se dissesse que num ambiente de serviço espiritual como o das casas espíritas, as tarefas e atividades em si são recursos de desoneração de nosso peso moral, reeducando-nos para uma vida mais alta e que, já experimentados nas tarefas, todos os nossos sentimentos e pensamentos mais profundos passassem a nos exigir a delicadeza do que somente a moral evangélica pode ensinar, para que, no trato corriqueiro entre encarnados e desencarnados, demonstrássemos os fios dourados do amor caridoso e fraternal. Você foi longe, companheiro, enunciou, espontâneo e satisfeito, o amigo Juliano. Aí está a efetiva conversão da criatura a Deus, asseverou Felipe, com radioso semblante. O material era riquíssimo e um sentimento tão nobre de satisfação e vida íntima me tomou por inteiro. A vida é um contínuo descortinar de bênçãos e pensei com força nessa viagem ao encontro de Deus e suas potências, ocorrendo da periferia para o centro, o que explica a própria ciência do mundo, quando demonstra, ao analisar o mundo subatômico, que nas camadas periféricas do átomo, a luz vermelha predomina, como fraca emissão radioativa, enquanto na viagem para o núcleo azul se destaca, revelando maior força e poder,
até que se identifica o violeta do núcleo e os raios gama por expressão máxima do poder central. Pensei, então, em Chico Xavier, como médium da verdade e do amor e, de pronto, vislumbrei muitos dos sublimes fenômenos que através dele, alma doce e disciplinada, obediente e fervorosa, surgiram, para encanto e orientação de incontáveis criaturas. Aceleramos o passo, pois outros corações nos aguardavam a cooperação sincera. 18. Entre aflições e serviço. Buscamos, na sequência de trabalho que nos competia, visitar outros companheiros da mediunidade ostensiva, cotados para a tarefa da noite, segundo depreendidas informações que Juliano me forneceu, sinteticamente. O nosso diminuto grupo não visitaria todos os membros encarnados da equipe mediúnica, de modo que apenas 5 médiuns nos competia assistir. Não demorou e aportamos num prédio bem construído e avançamos na direção de confortável apartamento no 3º piso. À entrada, ouvimos a algazarra de crianças que pareciam se atracar por algum motivo. Lá dentro, linda menina de presumíveis 5 anos, tez alva, olhos esmeraldinos e senhora de gênio forte, obrigava, aos gritos, o irmão de presumíveis 9 anos a restituir-lhe as canetas de desenho que retinha nas mãos. A mãe, jovem e muito bela, procurava pacificar a situação, entre argumentações e pedidos. O filho mais velho, entre 11 e 12 anos, estava na escola e o pai deles no trabalho e somente chegaria para o almoço. Na cozinha, uma auxiliar preparava o repasto do meio-dia, alheia ao burburinho das crianças. Com nossa chegada, uma onda mais harmônica se formou e em poucos segundos o que era briga tornou-se acordo e cooperação, porque o inteligente rapaz passou a orientar a irmã em seus desenhos e brincadeiras. A mãezinha daquele lar, visivelmente preocupada, comentou, espontaneamente com a servidora da casa: Sabrina, não sei o que faço com esta dor de cabeça e este mal-estar que me toma desde a noite passada. Tenho que trabalhar à tarde e à noite ainda me espera a reunião mediúnica no centro espírita. Sem muito raciocínio, a interpelada respondeu: porque a senhora não tenta outro comprimido ou, melhor ainda, uma ducha fria, lavando a cabeça. Dizem que a água corrente fria faz milagres de bem-estar ao organismo. A jovem senhora, confusa, tentou prestar atenção no que dizia a boa serviçal e em sua acústica ecoava: banho frio. Num átimo comentou, resoluta: boa ideia. O calor que me invade faz arder meu rosto, minhas orelhas, está mesmo sufocante. Uma ducha fria, desde a cabeça, com certeza irá me aliviar. Enquanto a sensitiva se dirigia ao quarto íntimo para a providência terapêutica, notei que Juliano, bem concentrado no que fazia, visitava cada cômodo da residência, operando mentalmente em favor do saneamento vibracional do lar. Felipe convocou-me a aplicação de recursos magnéticos específicos sobre o organismo da senhora e observei que miríades de microscópicos cristais, na cor cinzento escuros, brotavam de sua epiderme, concentrando-se no couro cabeludo. Assim que concluímos os passes, a médium buscou a suíte e submeteu-se ao jogo de água fria e renovadora. Felipe comentou: nossa irmã absorveu densa carga magnética dos agentes das sombras na noite passada. O banho, nessas condições, arrematará o serviço salvador que lhe prestamos, retirando de seu vaso físico todos os resquícios da intoxicação mental sofrida. Insopitavelmente inquiri: mas se ela é trabalhadora do bem, com exercício regular da mediunidade, por que motivo se intoxiou? Consideremos, João, que nossa irmã está se educando moralmente em serviço. Reflitamos: um mecânico que opera numa oficina automobilística veste um traje que possa preservar seu organismo das graxas, das tintas, das pesadas ferramentas ali utilizadas corriqueiramente. No entanto, ainda assim, suja mãos, rosto, braços, sofre impactos oriundos de ferramentas e operações de força, pode mesmo comprometer olhos e ouvidos se não houver cuidado. Pois bem, mediunidade à exposição contínua aí. Por esse motivo, a doutrina espírita é salvadora, orientando o sensitivo em tudo que é essencial e importante à sua integridade moral e física. E o que mais me impressiona, enunciei, com espontânea adesão aos raciocínios lúcidos do companheiro, é observar os levianos e fanfarrões do mundo dizerem, entre tormentos e obsessões que não reconhecem em si próprios, que mediunidade não carece de cuidados, de disciplinas, de controle,
de sublimação de potenciais, na dita autoeducação, assumindo, contrários à orientação genuinamente espírita, que voltar ao empirismo mediunista, ao misticismo primitivo, é legítimo exercício de mediunidade. Ponderado, o amigo respondeu, a paixão e o interesse pessoal.